queria que você lesse junto comigo Filipenses capítulo 4. Eu queria ler com você do verso 10, Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso de número 13. Queria que você compartilhasse a sua Bíblia com aqueles irmãos ou irmãs que não têm ou que não trouxeram por alguma razão a sua Bíblia. Filipenses 4:10. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém, graças a Deus. Os irmãos estão afiados. Vamos ler a palavra do nosso Deus e rogar a Ele que apenas ela prevaleça nessa noite em nome de Jesus. Filipenses 4:10 diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-la. Estou dizendo isso porque esteja necessitado, estou dizendo isso porque não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça, eu queria orar com você, pedindo a Deus que de uma forma especial Ele pudesse nessa noite usar a palavra dEle para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai bendito de amor e de misericórdia, nesta noite nós queremos colocar em Tuas mãos a Tua palavra, palavra que é poderosa, palavra que está acima de qualquer coisa neste mundo. Que verdadeiramente nós possamos, nesta noite, ouvir a Tua palavra, possamos entendê-la, possamos absorvê-la e ao sairmos daqui, Senhor, possamos praticá-la. Coloca a Tua mão santa sobre nós, que possamos levar esta palavra aos corações aqui presentes nesta noite. E a Tua palavra àqueles que estão, ó Deus, assistindo ou participando deste culto por meio da internet. Os abençoa também e que, ó Deus, esta palavra que é Tua possa encontrar, como ela mesma diz, guarida, lugar nos corações e mentes daqueles que estão ouvindo-a em nome de Jesus. Amém e amém. Se você perguntar a qualquer teólogo, a qualquer estudioso da Bíblia, qual o tema ou qual o principal assunto ele daria a esta carta, ele vai dizer certamente que esta carta é conhecida como a carta da alegria. Se vocês lembrarem bem, se tiverem boa memória, vão saber que ao iniciarmos a carta falamos exatamente sobre isto. Paulo está alegre, ele está contente. E isto por uma razão muito simples. Ele fora o fundador desta igreja. E agora, alguns anos depois, o apóstolo Paulo fica sabendo, através de um irmão amado chamado Epafrodito, o qual fora enviado pela igreja filipense para levar uma oferta para o apóstolo Paulo, de alguns problemas e algumas dificuldades que estavam acontecendo na vida daquela igreja. Paulo começa, portanto, a sua carta se alegrando, agradecendo àqueles amados irmãos que por longa data sustentaram aquele amado irmão. Ele estava preso, provavelmente em Roma, em uma casa, mas mesmo assim ele estava feliz, ele estava
alegre. E é exatamente assim que ele começa a encerrar, que ele começa a concluir a sua carta. Exatamente como ele começou, agradecendo. Ele começa agradecendo e ele termina ou vai terminar agradecendo. O que nós presenciamos aqui, meus amados irmãos, durante toda a carta, e ele deixa para o final essa particularidade, é que nós temos, na verdade, na realidade, um pastor, um homem de Deus alegre, alegre pelo socorro, e aí socorro entenda-se como oferta, como ajuda financeira recebida. A sua alegria, a alegria do apóstolo Paulo, porém, não era pelo simples fato de ter as suas necessidades básicas supridas. Não. Ele não estava feliz apenas porque recebera uma oferta. Não. A sua alegria era muito maior do que isso. A sua alegria aqui manifestada era pelo fato daquela igreja, a igreja de Cristo Jesus, ter aprendido uma lição basilar da fé cristã. Que lição é esta? A misericórdia. A misericórdia pelo irmão que sofre. Uma igreja que não entende, uma igreja que não socorre, uma igreja que não tem misericórdia e que não a exerce na vida dos seus, não deveria ser chamada de igreja. Paulo está extremamente feliz porque a igreja filipense entendeu, aprendeu esta lição basilar da fé cristã. A misericórdia por aquele que sofre. E quando nós passamos a examinar a carta com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de profundidade, nós verificamos alguns princípios os quais saltam do texto e o fazem por causa dessa relação entre Paulo e aquela igreja, a igreja filipense. E esses princípios, eles não devem passar despercebidos. A quais princípios eu me refiro? Em primeiro lugar, o primeiro princípio é o princípio da gratidão. Eu disse que Paulo começou a carta agradecendo e está terminando a sua carta agradecendo. Existe uma relação recíproca. Existe uma coisa chamada no Novo Testamento reciprocidade, aleilos em grego. Uma coisa que precisa estar presente na vida de todo crente, na vida do cristão, na vida da igreja. Eu sou grato a você, eu sou grato a Deus. E nós precisamos desenvolver o princípio da gratidão. Você tem um coração grato? Você tem um coração grato ou você é uma pessoa grata por quem você é? Por quem você se tornou? Pelo que você conquistou? Pela função que você exerce? Você é uma pessoa grata? Nós percebemos aqui muito claramente uma relação recíproca de gratidão entre Paulo e aquela igreja. E este é um princípio que precisa ser observado. Mas existe um segundo princípio, que quando olhamos para Paulo e aquela igreja, ele também salta aos nossos olhos. Mas é um princípio que, infelizmente, alguns não gostam muito, porque não querem pagar o preço deste princípio. Eu estou falando do princípio da obrigação. Obrigação. Obrigatoriedade. A igreja como corpo de Cristo tem a obrigação de jamais, nunca, em hipótese alguma, abandonar aqueles que se desgastam
desgastam pela propagação do Evangelho. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo pastor, todo evangelista, todo missionário, todas aquelas pessoas que decidem abrir mão da sua própria vida para seguir a missão de pregar e de propagar o Evangelho, pagam um preço muito alto. Decidir abrir mão de uma carreira promissora para divulgar o Evangelho. Em alguns casos, decidir abrir mão da sua cultura, do acolhimento dos seus parentes, para ir para uma terra longínqua, distante, remota, hostil, para pregar o Evangelho. Está disposto a receber críticas e críticas, porque não trabalha, porque vive só da igreja ou para a igreja. E é muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem: o senhor faz o que da vida? Digo, eu sou pastor. E só isso? Eu já estou acostumado. E aí eu faço, geralmente, uma provocação, que é o seguinte: nós podemos trocar as vidas. Não tem um programa na televisão que algumas mulheres trocam, né? Uma vai para a casa da outra, a outra vai para a casa da outra. Pois é. Se o indivíduo quiser trocar comigo a vida por um mês, eu topo. Agora, eu só topo se fizer o seguinte, se trocar o salário também. Porque geralmente essas pessoas ganham muito mais do que eu. E aí, se quiser trocar a vida e o salário, eu estou dentro. Mas, meus amados irmãos, a igreja, ela precisa entender que ela tem uma obrigação, que este é um princípio. Um princípio de não abandonar, de nunca abandonar aqueles que foram separados, escolhidos por Deus para pregar o Evangelho. E existe um terceiro princípio nessa relação recíproca entre Paulo e a igreja filipense. Primeiro, o princípio da gratidão, depois o princípio da obrigação e, em terceiro lugar, o princípio da misericórdia. Queridos, qualquer igreja que se intitule, que se diga cristã, deve ter como princípio, aliás, inegociável, socorrer os seus membros nas suas necessidades. E crente tem uma história de orar pelas necessidades. Isso está errado? Não. Mas imagine você, que alguém chega para você, e eu já ouvi isso, e diz assim: eu estou passando uma dificuldade muito grande, e eu preciso que alguém me ajude a pagar a conta de energia da minha casa. Ou então, diz: olha, eu estou com a conta de energia atrasada, eu estou com medo da Coserne da energia vir aqui cortar a minha luz. E aí o irmão muito espiritual diz assim: vamos orar para que isso não ocorra. E vamos pedir ao Senhor que no momento em que o carro da Neoenergia entrar na rua da sua casa, ele segue e aquele carro não consiga ver o número da sua casa. Essa espiritualidade é uma espiritualidade de botequim, de quinta categoria. Porque se esse cidadão ou cidadã soubessem o que de fato é espiritualidade, ou que existe uma coisa na Bíblia chamada reciprocidade, ele saberia que existe uma relação muito íntima entre Paulo e aquela igreja. Que existia um princípio muito divulgado, muito falado, visto de uma maneira muito clara no texto, que é o princípio da misericórdia. Meus amados irmãos, me permitam fazer uma pergunta extremamente simples: como o cristianismo chegou até nós? É uma pergunta fácil, muito fácil. Eu tenho certeza que você sabe a resposta. O cristianismo chegou até nós
através ou por meio da propagação do Evangelho. Homens fiéis, mulheres fiéis, cheios do Espírito Santo, que pregaram a palavra, que deram suas vidas pelo Evangelho. Simples. Ok. Mas será que é só isso? Não. Definitivamente não. Como o cristianismo chegou até nós? Através do amor entre os irmãos, o qual se manifesta por meio do cuidado. A Igreja Batista da Cidade Satélite tem um segundo tema, o seguinte tema, desculpem. Alcançando os pecadores e cuidando dos salvos. Este é o dever da igreja. Pregar o Evangelho. E depois que as pessoas chegam aqui, o que é que a gente faz com elas? Elas vêm com seus fardos pesados, carregadas com os seus próprios pecados. O que nós devemos fazer com essas pessoas? Se não cuidar delas, se não cuidarmos um do outro. Portanto, Paulo não quer que ninguém pense que ele está se queixando de alguma negligência daquela igreja, porque por algum tempo ela passou ou ela não contribuiu com ele. Não, de jeito nenhum. Afinal, ele aprendeu, como o próprio texto diz, ele mesmo expressa, a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós sabemos viver contentes em toda e qualquer situação? O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, mais uma vez, de maneira brilhante, nos ensina algo importante aqui, algo maravilhoso aqui, e que deve ficar na nossa cabeça. O quê? Eu queria que você olhasse para o versículo de número 11. No final do verso 10, ele diz: de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade ou não tiveram a oportunidade por alguma razão de demonstrar esse amor. Aí depois no versículo 11 ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo era, de fato, um camaleão. Alguém que estava disposto, que aprendera a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele quer nos ensinar então? O que ele quer nos mostrar, portanto? Ele quer nos mostrar que o contentamento é o caminho para a felicidade. E a felicidade hoje é uma coisa que nós buscamos arduamente. Se você quer ser feliz, seja uma pessoa que seja provida de contentamento. Porque o contentamento é o caminho que leva à felicidade. Por isso, descubra. Mas entenda, descubra como decida. Por isso, descubra o segredo do contentamento. E qual o segredo para ter um coração satisfeito? Afinal de contas, toda a nossa vida ela é voltada para buscarmos alguma coisa, para preenchermos um vazio. Estivemos há pouco tempo, agora, depois do carnaval, no período de carnaval, no retiro, e ali nós apresentamos para vocês um homem chamado Nicodemos. Um homem religioso. A maior autoridade dentro do partido dos fariseus, na comunidade judaica daquela época, no Sinédrio, que queria encontrar-se com Cristo, porque não estava contente, porque não estava satisfeito.
E aquele homem sabia que alguma coisa lhe faltava na vida, mas ele não entendia o que era. Ele então procura o Senhor, no entanto faz durante a noite, porque ele não queria ser confundido. Ele não queria ser de maneira nenhuma visto com um certo pregador. Um homem que operava alguns sinais, algumas maravilhas, alguns milagres. Ele não queria envergonhar a classe dos fariseus. E ele também não queria de maneira nenhuma ser identificado com aquele pregador itinerante que estava revolucionando aquela época. Ele então encontra-se com Jesus por volta de 2:30 da madrugada, no silêncio, e ele começa a fazer algumas perguntas ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz para ele: olha, o que você busca é muito simples. O que você precisa, na verdade, é nascer da água e do Espírito. E aquele homem não entendeu absolutamente nada. Mas ele deveria entender, porque ele é mestre da lei. Quando Jesus cita essa expressão, nascer da água e do Espírito, ele estava se referindo, na verdade, a Ezequiel capítulo 36, onde o Senhor diz que arrancará do nosso peito um coração de pedra e colocará lá um coração de carne. O que aquele homem religioso, extremamente erudito, precisava era de um transplante espiritual de coração. Coisa que toda a sua religiosidade não conseguiu lhe dar. E as pessoas buscam tanto, meus amados irmãos, a felicidade, a alegria. Elas buscam tanto se contentar com algumas coisas, elas não conseguem achar. Porque elas não entenderam ainda que elas precisam permitir que o Espírito Santo de Deus faça um transplante de coração espiritual na vida delas. O apóstolo Paulo está ensinando aqueles amados irmãos o segredo do contentamento. É possível ter contentamento neste mundo? Sim, é possível. Pastor, então me diga qual é o segredo. É exatamente o que eu pretendo fazer. É exatamente o que o apóstolo Paulo fez quando escreveu aos Filipenses. Sabe qual é o segredo para um contentamento? Que é o caminho para uma vida alegre, feliz e realizada? Um segredo. Existem outros, mas eu quero destacar só um. Blinde sua vida. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Blinde, você sabe o que é blindar, né? Blinde a sua vida da pressão exercida pelas circunstâncias. Se eu estivesse sendo ouvido por aproximadamente 9% da população brasileira, cerca de 16,2 milhões de pessoas que estão mergulhadas na ansiedade, talvez algumas delas conseguissem entender e sair da sua ansiedade. A preocupação excessiva está matando a nossa nação. As pessoas estão morrendo. A paz que as pessoas têm é a base, é sustentada, tem como suporte e alicerce o fármaco. É uma paz dosada a conta-gotas. E é engraçado que o excesso de preocupação se dá por causa da escassez de confiança. Se nós queremos ter contentamento, sermos pessoas realizadas na vida, nós precisamos blindar a nossa mente, a nossa vida, das pressões exercidas pelas circunstâncias. O mundo, a sociedade, a dita pós-modernidade, certamente fará com que você seja uma pessoa estressada. Porque a vida é assim, porque a mídia é assim,
porque o trânsito é assim, porque o seu trabalho é assim. Bora, bora, cumprimenta. Ei, bora, menino, vendeu quanto esse mês? Não, tá fraco, bora, cumprimenta, bora. A vida é corrida, a vida é assim, e é exatamente esta vida pós-moderna que está nos matando, está esmagando a nossa confiança num Deus ilimitado que pode todas as coisas, inclusive afirmar que nós não precisamos tanto de tantas coisas. Meus amados irmãos, as circunstâncias, elas podem ser um ladrão da nossa alegria. Elas podem roubar a nossa alegria. E elas fazem isso de maneira fantástica. Como nós podemos ter contentamento? Nós precisamos blindar a nossa mente, precisamos blindar a nossa vida, a maneira como nós vivemos, dessas pressões que são exercidas pela vida, pelas circunstâncias. Não permita que elas roubem a sua alegria. Fatos trágicos, meus amados irmãos, podem causar ruína à sua existência. Mas não apenas fatos trágicos, mas também dádivas financeiras podem destruir, podem corromper o seu caráter. Você já deve ter ouvido a expressão: quer conhecer alguém? Dê a este ser humano duas coisas: poder e dinheiro, que você vai de fato reconhecer quem essa pessoa é. Portanto, não são apenas as circunstâncias negativas, ruins, não, trágicas, não, que exercem influência negativa sobre a nossa vida, mas dádivas financeiras positivas também podem corromper o nosso caráter, a nossa vida. O segredo do contentamento está no fato de nos expormos a ambas as circunstâncias. O problema é que o mundo atual, a sociedade contemporânea, diz que nós temos que fugir das circunstâncias difíceis. Inclusive, uma boa parte da igreja dita evangélica no Brasil, que diz para você: fuja do sofrimento, não sofra mais. Eu já contei para você da história da minha dor na coluna, não já contei? Que eu estava em casa um dia varrendo a casa, e eu sinto muita dor na região lombar. E eu estava varrendo aquela casa, né? Minha esposa estava trabalhando, porque alguém tem que trabalhar naquela casa, afinal de contas, o pastor não trabalha. E aí eu estava varrendo aquela casa. Graças a Deus a casa era pequena. E aí passa um carro de som, dizendo: pare de sofrer. Deus não quer que você sofra. Deus não quer o sofrimento para você. Abandone essa dor. Eu joguei a vassoura no chão na hora. Mas eu confesso aos irmãos que a dor não passou. E eu preciso ensinar aos irmãos de maneira correta e dizer que por mais que você ore e peça, algumas dores não vão passar. Porque existe um propósito de Deus na dor. Por mais desconfortável e difícil que seja entender isso. Mas o próprio Senhor Jesus, quando estava prestes a ser preso e crucificado posteriormente, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Jesus foi respondida? Foi. E a oração de Jesus foi respondida da seguinte forma: meu filho, não é possível passar de você este cálice. Você precisa receber sobre os seus ombros, sobre as suas costas, sobre os seus lombos, a ira, a minha ira, que eu tenho sobre toda a humanidade. E Jesus absorveu toda a ira de Deus.
sobre si. Meus amados irmãos, repito, o segredo do contentamento está no fato de nos expormos a ambas as circunstâncias, boas e ruins, fáceis e difíceis. Meus amados irmãos, blindar a vida evita a arrogância. Muitas vezes associada à riqueza. Blindar a vida também evita a arrogância espiritual. Muitas vezes associada à pobreza. É incrível, eu não sei como, mas existem alguns irmãos, alguns crentes, alguns cristãos que têm muito orgulho de serem espirituais. E é incrível como eles conseguem unir na mesma frase arrogância, orgulho e espiritualidade. Isso não é possível. Essas coisas não combinam, de maneira nenhuma. De fato, não combinam. Paulo está contente em ambas as situações, porque seu contentamento não depende em nada das circunstâncias às quais ele viveu. Você já leu 2 Coríntios capítulo 12? Você já viu quantas coisas Paulo passou? Quantas picadas de cobra ele levou? Quantos naufrágios? Quantas surras? Quantos açoites? Existia uma lei romana, e Paulo era cidadão romano, que dizia o seguinte: um homem que é cidadão romano, ele não pode levar mais de 40 açoites. Pegaram Paulo e foram bater nele, açoitá-lo. E aí o que é que eles faziam? Começavam a bater em Paulo e começavam a contar. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38. Mas ele não podia levar mais de 40 chibatadas. Então, quando chegava em 38, eles voltavam para a primeira. 1, 2, 3, 38. 1, 2. E ele levou 3 açoites assim, por causa do Evangelho. Mantemos uma atitude de contentamento em relação à totalidade da vida por bons, justos e sábios motivos. Eu vou repetir. Aquele que crê em Cristo, que tem a Cristo como Senhor e que se coloca como discípulo dele, mantém uma atitude de contentamento. Percebam que contentamento é uma atitude. Uma atitude de contentamento em relação à totalidade da vida. Tudo o que acontece na sua vida vem do eterno. Ele é Deus nos bons e nos maus momentos. E nós acreditamos nisso porque nós entendemos que temos razões justas, boas e sábias. Eu vou dizer para vocês apenas 2 razões, porque nós acreditamos que esse Deus maravilhoso, Ele age na nossa vida em momentos bons e em momentos ruins, e isso traz para nós sempre coisas boas e coisas ruins. Permita-me apresentá-los 2 motivos apenas. Primeiro motivo: o preço pago por nós foi alto demais para Deus. Meus amados irmãos, por que nós devemos manter uma atitude de contentamento para com a vida?
Não importa quais as circunstâncias, porque nós temos bons motivos, nós temos justos motivos e nós temos sábios motivos para acreditar nisso. E o primeiro deles é, vou repetir, o preço pago por Ele, por Cristo, por nós, foi alto demais para Deus. Nós costumamos dizer, e a Bíblia afirma isso, que a salvação foi gratuita, que a salvação é um dom, que a salvação é um presente, ela foi dada a nós inteiramente de graça. Mas para ser de graça para mim, alguém teve que pagar o preço. E quem pagou o preço para que eu pudesse receber a salvação inteiramente de graça foi Cristo. Foi Ele que pagou um preço altíssimo. O Pai afastou-se, meus amados irmãos. Percebam que Deus pagou um preço alto, muito alto, para que você pudesse ter vida eterna. Para que você pudesse abrir a boca e dizer, eu sou salvo em Cristo. Não porque mereço, mas porque fui alcançado, porque ninguém merece a salvação. A salvação, ela foi gratuita para nós, mas o Pai pagou um preço alto por ela. Por exemplo, o Pai, o nosso Deus, afastou-se do único ser que tinha condições de olhar para Ele em situação de igualdade. Não existe nenhum ser na face da terra que possa olhar no olho de Deus, com propriedade, sem baixar a cabeça, sem se entender como criatura. Por toda a eternidade, o Senhor Jesus Cristo esteve à destra de Deus. Mas em um momento da história, em um lapso da história, Ele abre mão da presença do Pai, e o Pai abre mão da presença do seu Filho. Por amor a você. Por amor a mim. O Pai pagou um preço alto. Ele privou-se da presença do seu único Filho. A minha filha está sendo abordada por alguns professores universitários para fazer mestrado no Canadá. E a minha esposa já está sofrendo. Ela nem terminou a graduação ainda. Mas nós aprendemos uma coisa com o nosso Deus, com o Pai, que nós precisamos aprender, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a lidar com a ausência. Deus teve que aprender a lidar com a ausência do seu único filho, por amor a você. A salvação não foi inteiramente de graça. Alguém teve que pagar o preço, e o Pai pagou um preço altíssimo. Ele precisou castigar um inocente. E esse inocente era o seu filho. Meus amados irmãos, isso nos leva a crer que Deus não está brincando conosco. Ele não é aquele Deus, como alguns afirmam, que é uma marionete e brinca com a gente, né? Como se nós não tivéssemos nenhuma ação. Não. Meus amados irmãos, mas existe um outro motivo pelo qual eu quero mostrar a você nessa noite. E que mostra que Deus não está brincando com as nossas vidas. Em segundo lugar, ou segundo motivo, Deus não perdeu o controle. Quando a gente olha o mundo, quando a gente olha a nossa era, a gente percebe, a gente pensa que Deus perdeu o controle. Não. Estamos convencidos de que Deus governa com a sua destra poderosa o universo em favor da felicidade do seu povo. Ele continua a governar. Embora não busquemos o sofrimento, estamos familiarizados com o fato de que as mais profundas revelações do amor divino ocorrem justamente na hora da escassez, da dor, do sofrimento e da tribulação.
E a Escritura exemplifica isso de uma maneira muito interessante quando ela diz assim: é melhor estar num velório do que numa festa. Mas ninguém quer estar num velório. Mas onde você aprende mais? Em qual circunstância você é levado a refletir mais a respeito da maneira como você tem vivido? É quando você vê o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa e o seu filho deitado num caixão. Porque nós somos levados a não gostar de pensar muito sobre a morte. Não gostamos de refletir muito sobre a morte. Queridos, somos conscientes que as adversidades da vida são para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa santificação. A meta de todo crente, independentemente das circunstâncias, é conhecer, amar, servir, glorificar a Cristo e depois viver eternamente com Ele. O contentamento é muito melhor. O contentamento é muito melhor do que a riqueza. O contentamento é muito melhor do que a riqueza. Como assim? Por quê? Porque mesmo que o contentamento não produza riquezas, e ele não produz, o contentamento consegue atingir ou alcançar o mesmo objetivo das riquezas, banindo o desejo delas. Eu vou repetir. Parece confuso, mas não é. O contentamento é muito melhor que a riqueza. Porque mesmo que o contentamento não produza riquezas, ele consegue atingir ou alcançar o mesmo objetivo das riquezas, banindo o desejo que elas promovem. E eu queria terminar hoje à noite com a seguinte expressão, com a seguinte frase, cuja autoria é deste que vos fala: o desejo escraviza, mas o contentamento liberta. Logo, se você quiser desejar alguma coisa, deseje o contentamento. E ele certamente, mesmo não promovendo as riquezas, as quais aparentemente trazem a felicidade, mas na verdade escravizam o ser humano, o contentamento trará para você uma alegria e abrirá o caminho para que você possa servir o Deus verdadeiro, o qual pagou um preço muito alto pela sua vida. E nós recebemos uma missão de propagar este evangelho, de propagar este discurso, de propagar esta boa notícia, a fim de que você tenha vida abundante. O Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ficar de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor até aqui. Pode ser. Pode.
todo culto, ele tem um propósito. O propósito é expor as Escrituras, a fim de que o Evangelho, de alguma maneira, seja pregado, a fim de que as pessoas façam uma decisão. A decisão de abandonar a própria vida e seguir a Cristo. A decisão de tornarem-se filhos ou filhas de Deus. A Escritura tem uma lição muito dura para nós. Aliás, muitas. Mas tem uma que talvez, na minha humilde opinião, se sobressai. A Escritura afirma que todas as pessoas são criaturas de Deus. Elas foram criadas por Deus. No entanto, elas todas não são filhas de Deus. Não são filhos de Deus. E às vezes a gente pergunta, mas como assim? É simples de exemplificar, e depois eu vou dar para você uma base escriturística, uma prova comprobatória bíblica. Você está tentando ter um filho e não consegue, de repente você decide adotar um filho. Aí você entra naquela fila, naquele processo demoroso, difícil, e você chega naquela fase de você começar a visitar alguns orfanatos. E você define, alguns definem como querem os filhos, outros, e aí demora um pouco mais, outros dizem, não, eu quero menino, menina, eu quero adolescente, eu quero criança, eu quero com deficiência, sem deficiência, com síndrome, sem síndrome, eu quero, enfim, eu quero uma criança. E aí chega um dia que o juiz decide que você vai levar aquela criança para casa, mas para você só ficar com ela o dia. Você leva para casa, você fica com aquela criança, ela fica com você, mas no final do dia você precisa levá-la de volta. Significa que essa criança ainda não é sua filha. Mas como assim? Ela esteve com você, ela foi na sua casa, ela comeu do seu pirão, como dizia minha mãe, Dona Nova, mas ela ainda não é sua filha. O Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder, e poder ali é virtude, é o direito de se tornarem, perceba. Ninguém nasce automaticamente filho, mas as pessoas se tornam filhas de Deus. E o nosso convite para você aqui nessa noite, em qualquer noite que você entrar por essas portas, vai ser sempre o mesmo. É para tirar você da condição de criatura e colocar você na condição de filho. Para isso eu preciso ter consciência do meu pecado, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Convencer você de que você é um pecador, de que você precisa de salvação. Ninguém mais pode fazer isso. Reconhecer que é um pecador, e aí sim olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual morreu por você na cruz. E aí colocar a sua fé nele. E a partir desse momento, confiar a sua vida a ele e passar a servi-lo, a amá-lo, a glorificá-lo. Por isso nós vamos cantar um cântico hoje à noite. E se você tem buscado, tem procurado esse contentamento em tantas coisas, inclusive na religiosidade, como aquele homem chamado Nicodemos, você não vai encontrar. Aliás, aquele homem que foi se encontrar com Jesus à noite, com medo de ser identificado como um reles nazareno, quando Jesus morreu, ele foi lá, junto com José de Arimateia, e arriscou a sua vida para pedir o corpo de Jesus. Aquele homem que tinha medo, agora, entendendo a sua condição, ele nasceu da água e do Espírito. Ele entendeu definitivamente que Jesus estava falando da circuncisão do coração.
Ele entendeu vários versículos do Antigo Testamento que mostram que nós precisamos fazer um transplante espiritual de coração. Nascer da água e do Espírito não são dois estágios de uma vida, mas de acordo com todo o Antigo Testamento, nascer da água, ou seja, do Espírito, significa nascer espiritualmente. Todos os homens nascem fisicamente. E o Senhor Jesus, naquele texto de João 3, diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor Jesus estava mostrando para aquele homem que, apesar dele ter nascido da carne, ele precisava nascer do Espírito. E bem-aventurado o homem que nasce 2 vezes e morre 1 vez. Nasce 2 vezes da carne, biologicamente, e nasce espiritualmente, tendo seu coração, sua mente, seu ser interior transplantado pelo Espírito Santo. E aquele homem que morre 1 vez, a morte física, porque aquele que morre, de acordo com o Apocalipse, 2ª vez, a Escritura nos ensina que este, por toda a eternidade, ficará em tormentos, afastado para sempre daqueles aos quais ama e de Deus. Bem-aventurado, portanto, aquele que não passa pela segunda morte. A minha pergunta para você nessa noite é: você já nasceu 2 vezes? Eu não estou perguntando se você tem religião. Eu não estou perguntando se você frequenta a Igreja Batista. Eu não estou perguntando se você é membro. Jesus não perguntou quantas vezes Nicodemos leu a Torá, a Bíblia veterotestamentária. Ele simplesmente foi direto ao ponto e disse: importa que você, Nicodemos, nasça de novo. Se você quer ter contentamento na sua vida, uma vida realizada, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus faça um transplante de coração em você. Nós vamos cantar agora. Se você entendeu essa palavra, e se o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, para que você entregue a sua vida a Cristo, para que você nasça espiritualmente e não apenas fisicamente, eu vou pedir um favor a você. Eu vou pedir que você tenha coragem, que você não se preocupe com a sua família, que você não se preocupe com seus colegas de trabalho, que você não se preocupe com o seu pai, com a sua mãe, com os seus pares, mas que você simplesmente olhe para Cristo como o autor e consumador da sua fé. E assim certamente Ele irá dar a você a vida eterna, tirando você da condição de criatura para a condição de filho. Se ao cantarmos você sentir no seu coração, se você foi convencido nesta noite pelo Espírito de Deus, eu queria pedir que você tivesse a coragem de sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Porque a partir do momento que você ouve o Evangelho e você entrega a sua vida a Cristo, nesta igreja, a responsabilidade de cuidar da sua vida é minha. Eu quero cuidar de você. Eu quero ouvir você. Eu quero servi-lo. Eu quero ajudá-lo. Em nome de Jesus.